Olá, a aula de hoje é sobre numerais e artigos. Bem, artigos. Os artigos, eles se dividem em definidos e indefinidos. Os artigos definidos são aqueles que determinam o substantivo de modo preciso. E os indefinidos são aqueles que determinam o substantivo de modo vago, impreciso. Pelo que se vê pela definição, o artigo vai junto com o substantivo. Então, por exemplo, casa, a casa. Casa é o substantivo, a é o artigo definido. Uma casa é o artigo indefinido, vago. Porque quando eu digo a casa, se supõe que eu saiba de que casa se trata e você também. Quando eu digo a casa do Joaquim. Agora, quando eu digo uma casa, comprei uma casa, eu não estou determinando. Se eu disser comprei a casa da esquina, aí eu estou determinando exatamente qual é a casa. Então, é isso, artigos definidos, indefinidos e sempre vão com os substantivos. Nós temos aqui um post: amigos tornam as risadas mais altas, as conversas mais gostosas e a vida mais feliz. Então, amigos tornam as risadas mais altas, as conversas mais gostosas e a vida mais feliz. Vocês conseguem perceber os artigos que estão aqui? As risadas, as conversas e a vida são artigos definidos e são femininos, né? As risadas, as conversas, a vida. Quando eu digo viajei com o meu amigo, viajei com um amigo. Quando eu digo viajei com o meu amigo, eu estou determinando. Isso quer dizer que você e eu sabemos qual é o amigo. Viajei com o meu amigo. É um amigo determinado. E quando eu digo viajei com um amigo, é um amigo entre tantos que eu possa ter, um que eu não estou determinando, dizendo qual é, tá? Então, é o artigo definido e o artigo indefinido. Nesse post, os artigos, como eu disse, são definidos, porque são as risadas, não são umas risadas, são as risadas, todas as que a gente ri, as conversas, todas as que nós temos, e a vida, a única que nós temos. Era uma vez, todo mundo conhece essa frase, né, que começa, é a clássica frase de começo de contos, era uma vez. Então, o que significa esse era uma vez? É um artigo indefinido. Uma vez, qual? Uma de tantas, não é a vez. Se fosse a vez, seria a vez concreta, né? Uma vez determinada. Ó, ai, Jesus. Era uma vez, qual? Uma. Agora, era a vez de quem? Aí é uma vez determinada. Era a vez de Maria, era a vez de Júlia ler, era a vez de quem? Aí é a vez determinada, tá? Agora nós vamos ver alguns exemplos, porque como eu costumo dizer, nós aprendemos mais pelos exemplos, pela prática, do que pela teoria, né? Dia viajarei pelo mundo todo. Dia da minha viagem já está definido. E aí? Dia, vão pensando, dia viajarei pelo mundo todo. Dia da minha viagem já está definido. Eu vou colocar o artigo ou definido ou indefinido, dependendo do contexto e do que eu queira dizer, do sentido que eu queira dar a esses enunciados. Conheço Caio. Conheço Caio. E aí, duas frases iguais? Sim e não, porque conforme a gente for completando, elas vão ser diferentes. Sempre leio revista Veja e lavo a cozinha com Veja. Vamos ver aqui, então, a diferença que fazem os artigos. Dia viajarei pelo mundo todo. Como é que eu vou completar essa frase? Um dia viajarei pelo mundo todo. Qual dia? Não sei. Um dia, perceberam? É indeterminado. Eu não estou dizendo quando vai ser, estou dizendo que será um dia. E aqui, dia da minha viagem já está definido. Se está definido,
então é o dia da minha viagem, porque eu vou viajar em um dia determinado. Então, o dia já está definido. E aqui, conheço Caio, conheço Caio. Bom, eu posso completar conheço um Caio, significa o quê? Que eu conheço um menino chamado Caio, um aluno chamado Caio. Agora, quando eu digo conheço o Caio, eu já estou especificando. Você sabe que Caio que é eu também? Conheço o Caio. Você me diz, conhece o Caio? Sim, conheço o Caio. Agora, conheço um Caio, é que há vários Caios e eu conheço um, mas não sei se é exatamente aquele que você conhece, né? E aqui, sempre leio revista Veja e lavo a cozinha com Veja. Sempre leio a revista Veja. Eu poderia dizer sempre leio a Veja. E aí ficaria subentendido que é a revista, porque todo mundo sabe que existe uma revista que se chama Veja. Sempre leio a Veja. E lavo a cozinha com o Veja, porque aí é o desinfetante ou o limpador, né? Veja, não estou fazendo propaganda não, mas foram os exemplos que a Larissa me deu, ou uma Larissa me deu. Vamos para o próximo. Bom, nós temos aqui figuras, né? Que figuras que nós temos? Deixa eu subir um pouquinho a minha imagem. Nós temos a figura de um índio, que é parece um chefe de tribo, né? Uma menina, uma moça com a mão na cabeça, caixas, 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 e aqui também caixa com dinheiro de supermercado, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o artigo definido ou indefinido, ou o gênero masculino ou feminino, pode determinar o sentido que a frase possa ter. Então, vamos fazer as conexões. O cabeça, a cabeça. É diferente dizer o cabeça e dizer a cabeça. A caixa e o caixa. É diferente dizer o caixa e a caixa, não é a mesma coisa. O cabeça é o chefe, o líder. E aí eu coloquei a imagem do cacique. Quem é o cacique? O cacique é o cabeça da tribo, o chefe. E a cabeça é a parte do corpo, ela está com dor de cabeça. A cabeça dela dói, e não o cabeça. Então, viram como o gênero masculino ou feminino vão determinar o sentido que eu quero dar para a minha frase, o sentido que a minha frase tem? A caixa ou caixa, qual dos dois é a caixa e qual das duas imagens é o caixa? A caixa, que são as caixas, e claro, perdão, o caixa é o caixa onde se guarda dinheiro. O caixa está vazio, o caixa deu diferença, enfim, é onde se guarda o dinheiro. Próximo. Aqui nós temos imagem de dinheiro, imagem de queijo, né? Brasília, que é a imagem de Brasília, a nossa capital do Brasil. E aqui a relva, grama de parque, né? Aí eu tenho o capital, a capital, perceberam? O capital, o dinheiro. Então, quando eu ponho no masculino o capital, quer dizer uma coisa, quer dizer dinheiro. A capital, quer dizer o quê? A capital do Brasil. Brasília. E aqui, qual será a palavra? Será que é queijo? Queijo, não. Se é capital, capital, o capital, a capital, então provavelmente é queijo, não, grama, 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 o grama e a grama, porque o grama o quilograma, é uma parte do quilo, o grama, masculino. Então, quando você for comprar presunto, queijo, você compra 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, porque é o grama. E quando você deita na grama. A grama é a do jardim ou do parque. Tcharam! Vamos ver o que mais nos reserva aqui. A guia, não é águia, não, é a guia.
o violeta, a violeta. E aí? Porque dependendo do que eu estou dizendo, né, de que artigo eu estou usando, masculino ou feminino, muda o sentido. A guia, a violeta, o violeta. Olha aqui. O guia. O que é o guia? É o guia turístico, né? É o guia turístico, como vocês estão vendo aqui embaixo. Eu fico toda atrapalhada com esse vídeo. O que é isso aqui? O que é isso? É isso? É a guia que você coloca no cachorro para levar para passear. Aqui também é a imagem de uma guia de INSS, inclusive está escrito aqui, Guia da Previdência Social, é a guia. Então, por exemplo, para você requerer o auxílio emergencial do governo, você tem que preencher uma guia, pode ser online, mas é uma guia, a guia. Você coloca no cachorro para sair para passear, a guia, uma guia. E aqui o violeta e a violeta? O violeta é a cor. O violeta. Eu não sei por que motivo em português é assim. A gente fala a cor vermelha, a cor violeta, a cor verde, a cor azul, a cor branca, mas o nome da cor em si é masculino. Então a gente diz a cor violeta, mas a gente fala o violeta. A cor vermelha, só que a gente fala o vermelho, né? O português tem umas coisas assim meio estranhas, que é provavelmente de uso, né, que o uso começou a se fazer assim, eu não sei explicar exatamente aqui a origem agora, e também nem seria o caso, né, mas é uma coisa curiosa de se pensar. E a violeta é a flor violeta. Bem, então, de novo, dependendo do gênero, se eu disser assim, violeta, é uma coisa. Poderia ser a pessoa também chamada violeta, né? O violeta, você já sabe que é outra coisa. A guia, pega a guia para levar o cachorro para passear. Chame o guia, pode ser seu guia espiritual, né? Uma pessoa que te ajuda, um padre, um pastor, ou o guia turístico, né? A guia e a guia. Manga, e agora? O que será que tem aqui com manga? A manga. A manga fruta. Mas também a manga de camisa. Então, como eu disse, o português tem essas coisas curiosas. Nós temos a mesma palavra para dizer duas coisas que são diferentes, a manga e a manga. Neste caso, o artigo não vai fazer nenhuma diferença. O que vai fazer diferença é o mesmo, né? Bem, temos aqui uma tirinha e vamos ler a tirinha. Uma moça, uma senhora comprando carne no açougue, aí o vendedor, o açougueiro, o vendedor diz, passou 200 gramas, tudo bem? Neste caso, a palavra grama é um substantivo masculino, o grama. Então, o correto é 200 gramas. Passou 200 gramas, senhora. Tudo bem? Não, tira um pouco. Aff, que mulher chata. Só de raiva vou cuspir na carne dela. O correto é cuspir. E aí a cara do vendedor. Essa mulher deve ser professora de português, né? E muito chata. Um conselho, mesmo que você seja professora de português, quando você vai ao açougue, você não vai para ensinar português, você vai para comprar carne ou o que quer que seja. Então, você fale da maneira como o açougueiro entender para você sair com a carne, não com a carne cuspida, né? Então, vou ler de novo aqui. Qual é o erro? Passou 200 gramas, tudo bem? Aí ela diz, neste caso a palavra grama é um substantivo masculino, o grama, então seria o correto 200 gramas, passou 200 gramas. Aí ele repete a frase corretamente, e aí ela diz, não, tira um pouco. Aí ele fica com raiva, acho que raiva 2 vezes, porque 200 gramas é muito pouco para passar, né? Não custava nada ela levar. Mas aí ele fica bravo porque ela o corrigiu e porque ela pediu para tirar os 200 gramas. E aí ele vai
cuspir. E aí ela ouve e diz que o correto é cuspir. Coitado. Bom, ele teve uma aula de português grátis, né? Vamos lá. A minha pergunta é: por que um substantivo masculino e não o substantivo masculino? Quando a mulher chata diz, neste caso a palavra grama é um substantivo masculino. Ela não diz é o substantivo masculino. Por quê? Por quê? Pense um pouquinho, vou dar um segundo para você pensar enquanto eu tomo água. Por quê? Se ela dissesse o substantivo masculino, é como se houvesse apenas esse substantivo masculino. A palavra grama é o substantivo masculino. Não, existem vários substantivos masculinos e grama é um deles neste contexto, né? Por isso ela diz um substantivo masculino e não o substantivo masculino. Quando depois ela diz tira um pouco. Aliás, o correto seria dizer tire um pouco, mas enfim, né? Tira um pouco e não tira o pouco. Por que ela diz tira um pouco e não tira o pouco? Porque é para tirar um pouco e não todo o pouco, porque não teria sentido dizer tire o pouco, que pouco? É um pouco, ela quer uma porção, um pouco, né? Então, percebam que o uso do substantivo, do artigo, modifica o sentido da frase, do enunciado, do contexto, né? Agora que eu já falei de artigos, falarei de numerais, não de números, porque eu não sou professora de matemática, de numerais. Vamos lá? O que é um numeral? Numeral é uma palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Com base nessa classificação, nós temos 4 tipos de numerais. Os chamados cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, a partir da definição, diz-se aqui que numeral é uma palavra que exprime número de ordem, múltiplo ou fração. Daí que eles são cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. Cardinal, pensa na palavra cardial, pontos cardeais, por exemplo. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste, são os principais. A palavra cardinal traz a ideia de principal. E o número cardinal, ou melhor, o numeral cardinal, ele é o principal. Como assim o principal? Aquele que deu origem aos outros, que sem ele não existem os demais. Então, para que haja ordinal, multiplicativo e fracionário, existe o cardinal antes de tudo. Então, cardinal vem de cardial, que é principal, tá? Pontos cardeais, que a gente já ouviu falar, norte, sul, leste, oeste. Ordinal, ele exprime ordem. Ordem, como assim ordem? Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro? De organização. Para organizar as coisas, tem que pôr primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo, como o nome já diz, é o que exprime coisas que se multiplicam, que aumentam. Fracionário, fração, que quebra, que se divide. Ó. Por exemplo, coloquei o número 3 aqui. O cardinal é 3, porque é o que dá origem a tudo. 3 é o número cardinal, o principal. O ordinal referente ao 3 é o terceiro, porque é primeiro, segundo, terceiro, a ordem. Então, o ordinal exprime ordem. Ordem, assim, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo triplo, perceberam? Por exemplo, faço 3 vezes 2, então é o triplo de 2, é um número multiplicativo. E fracionário, isso tem a ver com matemática também, sim. Língua portuguesa também tem a ver com matemática. Fracionário, 1/3. Então, se eu pego um chocolate e divido em 3, 1/3. Ou pego um copo de leite, multiplico por 3 copos de leite, tá? Então, cardinal é o número principal, 3. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro. Multiplicativo, o dobro, o triplo. E fracionário, metade, 1/3, tá? Vamos ver aqui exemplos de uso dos numerais. Estão vendo aqui embaixo?
Vou começar com essa propaganda aqui dos Três Corações. Três Corações. Três Corações é uma marca de café, por exemplo, eu conheço de café. Três, faltou acento circunflexo, mas é marca, né? Esse aqui é o logo da empresa, da marca. Três Corações. Esse 3 é um número cardinal. Cardinal é, lembra, o principal. Depois aqui em si, não, aqui ao lado, tem um gráfico de pizza, dividido em 3 e pintado uma parte, 1/3, é uma parte de 3, 1/3, fracionário. Do outro lado aqui, 1/3 da população brasileira ainda não possui acesso à internet, diz o IBGE, 1/3, fracionário. Aqui mais acima, terceiro, uma medalha de terceiro lugar, viram? Terceiro, número ordinal, porque expressa a ordem, ou seja, em que ele chegou, né? Um pódio, 1, 2, 3, primeiro, segundo, terceiro. Aqui, Brasil tem que investir o triplo em educação para alcançar padrão mínimo de qualidade. O triplo é o quê? 3 vezes mais. Ó, tá bem representado aqui. 3 vezes mais. O triplo é um numeral, multiplicativo. E aqui, terceiro tempo, é o nome de um programa de futebol, se eu não me engano, de comentário de futebol, uma coisa assim. Terceiro tempo. Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo. Tá? Entenderam? Então, a gente tem aqui o número fracionário, número multiplicativo, numeral, fracionário, multiplicativo, ordinal e cardinal. Lembrando que o cardinal é o principal. Como assim o principal? É o que dá origem aos demais. Só existe terceiro e 1/3 porque existe 3, né? E só existe triplo porque existe 3. 3, portanto, é o cardinal. Cardinal. Bom, e aqui temos um número imenso, né? 3.655.264. Como é que se diz isso? 3.655.264. Acho que todo mundo sabe dizer, né? Mas agora o caso é como escrever esse numeral. Ainda bem que eu não sei quanto é isso, porque eu nunca tive 3 milhões de nada, nem de dinheiro e de problemas também não, graças a Deus, né? Já pensou 3 milhões de problemas? Como é que se escreve? 3.655.264. A gente coloca E na última parte, então, 3.655.000 na última parte, quer dizer, entre a unidade e a dezena, também entre a dezena e a centena. 264. Então, tem 2 vezes entre unidade e dezena e centena. E não se usa vírgula. Então, quando nós escrevemos por extenso os numerais, não utilizamos vírgula, porque alguém poderia perguntar, e a vírgula? 3.655.000,264. Sim, poderia haver, mas a convenção, ou seja, o acordo na língua portuguesa é que quando você escreve por extenso numerais, você não coloca vírgula, só coloca o numeral mesmo e os Z's entre unidade, dezena e centena, tá? E aqui eu tenho uma tabelinha só com de 1 até 10, né? Pra gente relembrar um pouco, porque eu sei que vocês já sabem. Cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, vamos lá. Primeiro multiplicativo simples. Simples é considerado um número multiplicativo e fracionário não tem, porque não tem um fracionário. Um é um inteiro, não tem. É um e acabou. Agora, a partir do 2, sim, a gente tem, ó, 2, porque o que é o 1? Não é dividido. Quando você divide, ficam 2 pedaços. Então, eu tenho um chocolate, divido em 2, aí eu tenho metade e a outra metade. 1 é 1, não tem divisão, então não tem fração, entendeu? Bom, numeral cardinal, 1, primeiro, simples. 2, segundo, dobro ou duplo, meio ou metade. 3, terceiro. Triplo ou tríplice, terço. Aí a gente pode lembrar de tríplice, quando houve a guerra, a Segunda Guerra
não lembro se foi a Primeira ou a Segunda Guerra, mas havia a Tríplice Aliança. O que era a Tríplice Aliança? Uma aliança formada por 3 países. Não vou dizer quais são agora, porque eu não consigo me lembrar direito e não quero falar besteira. Mas havia a Tríplice Aliança, ou seja, aliança de 3 países. Terço. O terço que a gente reza também tem a ver, porque ele é dividido em 3 partes, né? Os mistérios gozosos, gloriosos, agora não me lembro o outro também. Nossa, não preparei direito essa aula. Mas pense, o terço é um terço, uma parte de 3. 4, quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quádruplo é 4 vezes alguma coisa e quarto é 1 quarto. Por exemplo, 15 minutos são 1 quarto de hora, tá? 15 minutos, porque a hora tem 60 minutos, você divide em 4, 1 quarto de hora são os 15 minutos, tá? 5, quinto, quíntuplo e 1 quinto. Já teve notícias de uma mulher que teve quíntuplos, como assim? 5 bebês ao mesmo tempo, não são gêmeos, são quíntuplos. E 1 quinto é uma parte de 5. Depois 6, o sexto, sextuplo, que é 6 vezes alguma coisa, e 1 sexto, que é dividido em 6. 7 é o cardinal. Sétimo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, sétimo piso, sétimo andar. Sétuplo, que é 7 vezes alguma coisa, e o sétimo, que é dividido por 7, né? 8, oitavo, octuplo, oitavo. Ordinais, oitavo e 1 oitavo. Perceberam que coincide, né? Quinto, sexto, quarto. A partir do quarto pode ver que coincidem os ordinais com os fracionados. Nono, 9, nono, o nônuplo, que é 9 vezes alguma coisa, e 1 nono, dividido por 9, pegando 1. 10, o décimo, décuplo, que é 10 vezes alguma coisa, e 1 décimo, que é de 10 partes, pega 1. Esses são, digamos, os principais, né, os que a gente pelo menos tem que saber, minimamente deve saber, né, de 1 até 10. E aí, uma outra curiosidade, 14, ele tem 2 grafias possíveis, 14 ou 14, as duas são aceitáveis, então se tiver dúvida, escreva uma das duas que estão corretas. 1 décimo tem 2 formas, 1 décimo ou 11º, então moro no 11º andar ou no andar 1 décimo. Interessante, né? Porque vem 1 e décimo. Duodécimo, que é o 12º, são 2 formas também, então são numerais que possuem 2 formas corretas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre artigos e numerais. Façam exercícios, revejam o vídeo se tiverem alguma dúvida e bons estudos. Até a próxima.